Vamos lá, então, pessoal. Continuando aqui a nossa série de vídeos, né, sobre características de seres vivos, vamos para a terceira característica dos seres vivos, a reprodução. Né? Então, é difícil dizer, né, qual característica é a mais importante, né? Mas se a gente pudesse, se a gente fosse determinar se há uma característica mais importante para a vida, eu acho que sem dúvida nenhuma seria a reprodução. Né? A reprodução é uma característica fantástica dos seres vivos. Né? A gente não para muito para pensar nisso, porque a gente já nasceu num mundo onde todos os seres vivos se reproduziam, né? Mas quando a gente para pensar nisso, né, numa questão até mais filosófica, né, mais contemplativa, a gente vai ver que essa característica por si só ela é fantástica, né? Porque uma pessoa, um ser humano faz outro ser humano, uma árvore faz outra árvore, né? Um cão faz outro cão, um gato faz outro gato. Claro, cada ser vivo tem as suas peculiaridades, algumas espécies precisam de dois indivíduos e tal, mas se a gente parar para pensar nesse ponto de vista, né, estritamente, os seres vivos conseguem fazer outros seres vivos. E não existe nenhuma outro corpo na natureza que consiga fazer isso. Né? Um cristal, uma rocha, não consegue fazer outra rocha. Né? Não existe nada, né? Mesmo as invenções humanas, né? Hoje está tentando, né, desenvolver máquinas que possam fazer outras máquinas, mas ainda não chegamos nesse nível, pelo menos não perto do nível da complexidade que um ser vivo consegue fazer. Então, sem dúvida nenhuma, a reprodução é a característica mais fantástica dos seres vivos. Né? A gente está fazendo ali está fazendo uma correlação, né, sobre as características dos seres vivos e, por exemplo, eu falei sobre os vírus, né, que eu tinha dito então que vírus não tem célula e não tem metabolismo. Agora a reprodução ele tem, os vírus se reproduzem, né? Aliás, diga-se de passagem, praticamente é a única coisa que eles sabem fazer, né? Reprodução. Então, essa é uma parte muito importante, né? Tanto, e daí volta, né? Daí, por isso a polêmica se vírus é vivo ou não, porque ele tem essa característica, né? Que a gente falou, sem dúvida nenhuma, é provavelmente a característica mais marcante dos seres vivos, a capacidade de fazer novos seres vivos, tá? Quando a gente fala da reprodução, né, a gente pode organizar a reprodução em dois grandes grupos, né? Existem várias formas distintas de reprodução, várias maneiras de haver a reprodução, mas quanto à hereditariedade, né, nós podemos dizer que existem dois grandes tipos de reprodução. Nós vamos ter a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, qual é a diferença básica, né? A diferença está justamente no como o material genético é passado para a próxima geração. A, a palavra a em grego significa uma negação, equivalente a não, nada, nenhum. Né? Então, assexuado significa que não tem união, né? Porque a palavra sexo vem de união. Então, assexuado não tem união. Então, na reprodução assexuada, a nova forma de vida é uma cópia genética da que deu origem a ela. Ou seja, o material genético é transmitido de forma integral para a próxima geração. Então, a nova forma de vida ela é uma cópia, ela é um clone. Né? A gente usa a palavra clone em biologia para quando os dois seres vivos têm o mesmo material genético. Então, a nova forma de vida é um clone da que deu origem a ela. Tá? E nós temos a reprodução sexuada. A reprodução sexuada já é aquela que vai, de forma geral, misturar o material genético de dois seres vivos diferentes para fazer um terceiro. Ou seja, a nova forma de vida é a mistura do material genético de dois seres vivos diferentes, certo? Então vamos entender um pouco das formas que pode acontecer em cada uma delas, né? Vamos entender. Então, quando a gente fala de reprodução assexuada, ela pode acontecer de várias formas diferentes, né?
Isso tem a ver também com a complexidade dos seres vivos e os modos de vida, né? Então, a primeira forma de reprodução que surgiu na natureza, sem dúvida nenhuma, né? E que é a mais simples delas, é a cisparidade, né? A divisão binária. Tá? Essa é a forma de reprodução praticada pelos seres vivos unicelulares. Também é a forma pela qual há multiplicação de células no corpo de um ser vivo multicelular, né? Então, é uma forma muito simples, né? Então, nós vemos isso em bactérias, em protozoários, em muitos seres, em alguns seres vivos, em outros seres vivos unicelulares, como algas, né? E fungos, apesar de que algas e fungos podem ter outros mecanismos, né? Mas é a forma de reprodução mais comum na vida unicelular. Tá? É uma forma de reprodução muito simples e também é muito rápida. Né? Por exemplo, uma bactéria pode nascer agora e 20 minutos depois está fazendo outra bactéria. Né? Então, é uma forma de reprodução muito simples, né? Muito direta também. No caso de uma bactéria, que é procarionte, ela só duplica o seu material genético e se divide em duas. Né? Nos seres vivos que são eucariontes e são unicelulares, primeiro faz a replicação do material genético, faz a duplicação do núcleo e daí se divide em dois. Certo? Então, cisparidade, divisão binária, bipartição, né? É o exemplo dessa forma de reprodução. Outra forma de reprodução assexuada, né, que não há variabilidade genética, é por brotamento, né? No brotamento, né, aqui nós temos como exemplo a hidra, né, um quinidário de água doce, um parente das anêmonas do mar de água doce. No brotamento é o seguinte, numa das paredes do corpo, um conjunto de células começa a desenvolver um indivíduo jovem, um broto, tá? Esse indivíduo se desenvolve, depois ele se desprende do corpo do adulto e vai terminar o seu desenvolvimento. Ele é um clone, é uma cópia biológica, porque ele veio das células do corpo do ser vivo adulto. Então, ele é uma cópia biológica. Uma outra forma também que pode ser observada é a fragmentação. Na fragmentação, um ser vivo deixa pedaços do seu corpo, fragmentos. E nesse caso, geralmente esses seres vivos têm uma alta capacidade de regeneração. Então esse fragmento ele vai se regenerar e vai dar origem a uma nova forma de vida. E aquele pedaço do corpo deixado para trás, aquele fragmento, ele vai também se regenerar no corpo do animal adulto. Então é muito observado em planárias. Planárias têm essa capacidade de fazer isso por fragmentação. Né? Planárias têm um poder de regeneração muito grande, né? Tem vários estudos, vocês vão encontrar até vídeos na internet mostrando planárias sendo encontradas em vários pedaços e cada pedaço dando origem a uma nova planária. Né? Se tiver condições apropriadas, né? Claro, não confundir alto grau de regeneração com imortalidade, certo? Não é isso, né? Para que a regeneração aconteça, precisa ter as condições apropriadas para a vida daquele indivíduo. Né? Tem que ter nutrientes, tem que ter condições ecológicas favoráveis. Né? Mas então as planárias podem fazer isso. Plantas também podem fazer isso. Tem várias plantas que, por exemplo, quando os galhos caem no chão, eles desenvolvem raízes, né, e dão origem a novas plantas. Então também tem plantas que podem fazer isso. Né? E uma outra forma é por meio de esporulação também. Né? A esporulação não é exclusivamente uma forma de reprodução assexuada, tá certo? Existe esporulação, formação de esporos, por reprodução sexuada. Mas a de reprodução assexuada é mais notória, por assim dizer, vista com maior frequência, tendo em vista que até as próprias bactérias podem fazer isso, né? Formar esporos. O esporo, na verdade, é uma estrutura de proteção, né? Que vai proteger no interior dele a célula. Né? Então, dentro do esporo, aquela célula pode ficar protegida, ela fica protegida contra o calor, contra a luz, contra ressecamento, umidade excessiva, enfim, dentro do esporo, a célula reprodutiva pode ficar por muito tempo, até anos. Tá? Então, esses são exemplos de forma sexuada. Em todas elas, o novo ser vivo é cópia biológica do que deu origem a ele. Né? Então, indivíduos, em geral, vão se reproduzir de forma sozinha. Né? Agora, a reprodução sexuada, ela já é, em geral,
só tem um tipo de reprodução sexuada, né? É por fecundação, é por união de gametas. Então, na reprodução sexuada, eu vou ter é, a formação de células especializadas para reprodução, células que só servem para isso, que são os gametas, né? A palavra gameta vem do grego gamos, que significa casamento. Então, para nascer uma nova forma de vida, precisa que duas células se unam, dois gametas se unam, tá? E por que então que o gameta é uma célula especial, né, para a reprodução? Porque ele só tem metade do material genético da espécie. Esse é o ponto importante. Então, como cada gameta tem metade do material genético, quando dois se unem, duas metades fazem um inteiro. Então, eu vou ter uma nova célula, que a gente chama de zigoto, a primeira célula. E aí vai depender de qual é a forma de vida. Se for unicelular, porque existe reprodução sexuada mesmo em ser vivo unicelular, tá? Se for um ser vivo unicelular, acabou aí. Os gametas se unem, formam uma nova célula, esse zigoto, essa primeira célula, e essa célula é o ser vivo. Ponto. Agora, se for um ser vivo multicelular como nós, esse zigoto vai iniciar um processo de divisão, formando um embrião, e esse embrião vai ter uma série de etapas de desenvolvimento para formar um novo indivíduo. Tá? Ah, o valor adaptativo da reprodução sexuada é imenso, né? Porque ele mistura um material genético de dois seres vivos diferentes. Então, isso aumenta é, as chances de sobrevivência da espécie como um todo, porque a cada geração eu tenho novos seres vivos, novas combinações genéticas, né? Então, eu tenho mais possibilidades de sobrevivência quando acontecer mudanças ambientais, tá? Agora, eu preciso deixar um ponto, né? A gente sempre tem que lembrar que a biologia não é a ciência das regras, mas é a ciência das exceções, né? A vida é cheia de exceções. É difícil. A função dos biólogos de tentar estabelecer regras para classificar, né, enquadrar cada ser vivo é árdua, porque sempre há exceções. E mesmo dentro da reprodução sexuada, há exceções. Então, a reprodução sexuada é uma forma de reprodução que, sem dúvida nenhuma, se desenvolveu para mistura genética. Porque ela é uma forma de reprodução mais complexa, mais difícil, né? Porque a gente tem que lembrar que os seres vivos, em geral, vão precisar de dois para reprodução, então é muito mais difícil. Né? Então, um indivíduo, por exemplo, não pode colonizar uma região. Um indivíduo unicelular, um indivíduo que se reproduz de forma assexuada pode colonizar uma nova região sozinho. Agora, um de reprodução sexuada não pode. Né? Na maioria das vezes, há diferença entre machos e fêmeas, né? Entre tipos diferentes de gameta. Não é só a necessidade de dois gametas se unir, mas tem dois tipos diferentes de gameta que precisam se unir. Isso já é outro grau de complexidade, porque se tiver dois indivíduos da espécie que tenham sexos separados, por exemplo, macho e fêmea, forem dois machos ou duas fêmeas, já não tem também como haver reprodução. Então ela é mais complexa, ela é mais custosa, ela é mais difícil de acontecer. No entanto, ela aumenta muito rápido a variabilidade genética, coisa que na reprodução assexuada depende só da mutação. Então, é um mecanismo. A evolução, sem dúvida nenhuma, favoreceu foi isso. Mas, né, existem exceções. Então, tem seres vivos que vão se reproduzir de forma sexuada, vão produzir gametas, a nova forma de vida vai surgir da união desses gametas, mas esse ser vivo vai se reproduzir sozinho. Tá? Sozinho. Então, não é tão comum, né? Nas plantas é mais observado, nos animais é muito raro, mas existem. Existe sim. Então, por exemplo de um animal que pode se reproduzir sozinho, de forma sexuada. Tênia. Nós temos a Tênia solium, a Tênia saginata, que são dois vermes parasitas que podem parasitar o ser humano. A gente pode contrair essa verminose consumindo carne de porco, no caso da Tênia solium, e carne de gado, de boi, no caso da Tênia sagenato, contaminada e mal passada, né? Consumir essas carnes mal passadas e contaminadas. Né? Carnes que passaram por inspeção sanitária, em tese, não tem esse risco. Bom, mas vamos lá. Então, o verme adulto, ele pode chegar a ter 6 a 7 metros de comprimento. Ele pode ocupar todo o comprimento do intestino humano. Um verme desse tamanho não tem como sair do corpo humano para tentar procurar um parceiro de acasalamento. Tá? Então, esses vermes, eles se tornaram hermafroditas, então eles têm ambos os sexos, então eles produzem os gametas masculinos e femininos, e eles podem fazer o que a gente chama de autofecundação,
que é o gameta masculino fecundar o próprio gameta feminino desses indivíduos, de forma que eles podem botar ovos. Os ovos saem nas fezes de pessoas contaminadas, pessoas doentes, e então os ovos saem nas fezes, certo? Então esse é um exemplo. Tá? Notem que mesmo entre os hermafroditas isso não é comum, porque, por exemplo, as minhocas são hermafroditas, mas elas não conseguem fazer autofecundação. É necessário duas minhocas. Tá? Então, notem que isso é uma excentricidade, é relativamente raro. E com plantas, principalmente as angiospermas, a gente também vai ver isso acontecendo. Né? Por exemplo, um pé de laranjeira, na flor de laranjeira, eu vou ter a parte masculina, que é a antera, produzindo pólen, e a parte feminina, tá? O estigma, e onde vai ter o útero, que vai ter os óvulos. E o pólen da flor pode fecundar ela mesma, pode fazer autofecundação, certo? Isso acontece. Mas tem pesquisas que sugerem que a planta prefere que isso não aconteça. Como que ela prefere? Como é que se dá essa preferência? Tem pesquisas que demonstraram que quando há polinização feita por insetos polinizadores, principalmente as abelhas, o fruto que surge da fecundação por polinização, ou seja, que uma abelha trouxe o pólen de uma outra flor para fecundar aquela flor, esses frutos podem ser até 30% maiores. E o que explica isso? Né? Acredita-se que seja o quê? A planta tem alguma forma de identificar que ela recebeu os genes de uma outra planta para a formação daquele fruto, tá? Talvez pelo próprio fruto, né? Porque quando a gente fala de plantas, o pólen ele não fecunda só o óvulo, ele fecunda também, né, o útero da flor para virar o fruto, né? Então, talvez por essa parte do fruto, a planta consiga identificar que tem genes diferentes ali, genes que não são delas, e ela investe mais nesse fruto, ou seja, ela dedica mais nutrientes a esse fruto, por isso ele cresce mais e melhor. Né? Então acredita-se que mesmo indivíduos que podem fazer a autofecundação, eles optam, eles preferem quando a fecundação é cruzada. E quando a gente fala das plantas, a gente tem o mesmo motivo, né? As plantas não podem procurar parceiros sexuais. Elas dependem dos polinizadores. E os polinizadores têm um limite da região que eles podem polinizar. Né? Uma abelha, por exemplo, né? As abelhas em geral podem ir até 3 quilômetros de distância das suas colmeias. Né? Então, se não tiver uma colmeia a menos de 3 quilômetros de distância no pé de laranjeira, ela provavelmente não será polinizada por abelhas. E se a distância entre dois pés de laranjeira for superior a 3 quilômetros e o raio entre elas, né, a distância entre a colmeia, for maior que 3 quilômetros, também não vai haver fecundação, porque mesmo que a abelha vá na flor daquela laranjeira, mas ela não vai conseguir ir na flor de uma outra laranjeira para conseguir fazer essa polinização, certo? Então, foi uma forma, né, de garantir a sobrevivência e mudando um pouco a lógica da reprodução sexuada. Então, só para a gente finalizar, né? Reprodução sexuada, o ser vivo se reproduz sozinho e a nova forma de vida é uma cópia genética. Reprodução sexuada, na grande maioria esmagadora das vezes, precisa de dois indivíduos, mas há exceções. Pode acontecer com indivíduos sozinhos, mas ela surgiu para isso, para ter dois seres vivos, porque isso vai favorecer a variabilidade genética, né? Então, em geral, precisa de dois seres vivos, isso vai favorecer. Mas, por exemplo, se cair numa pergunta lá no Enem, a reprodução sexuada obrigatoriamente é necessário dois indivíduos? Não. Existem exceções, ok? Então, tchau, pessoal. A gente se vê na próxima aula para continuar a falar sobre características dos seres vivos.